Rapaz, se eu te contasse o quanto de sangue e loucura tem nessa série, você não acreditaria. Mas, pra que acreditar se eu posso te mostrar? Bora. Para. E aí, meu chegado, beleza? Antes da gente ir pro conteúdo, eu vou te pedir, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostar do vídeo, compartilha com alguém. Mas eu sei que você vai gostar porque o conteúdo tá da hora, cara. Por último, comenta o que você achou. Do mais, bora. A gente começa com dois, como parece, gangsters, com um deles falando do que tá de olho machucado. Senpai, Soki Senpai, o que você tá fazendo? Porque você tem em mãos, se não der um fim nele agora mesmo, com certeza vai se arrepender. Foi mal, Samidara. Eu vou fazer mesmo assim. Acredito que essa escolha não tá errada. Teve uma época em que eu admirava os heróis de Super Sentai. O nosso protagonista vai falando: Isso, vai, agora, o golpe final, mate ele. Tô falando de quando eu era um pirralho. Já tinha até esquecido. Acabei me lembrando agora. Foi mal. Eu, da época de criança, eu sou daqueles que são mortos pelos heróis da justiça. E vai mostrando um monstro fazendo surgir por meio de sangue várias armas bem inusitadas até, mas que a gente já conhece, rifles, MP4s, shotguns e muitas outras. A gente volta pro passado. Bebidas em Yoshi. Que foi? O que você tá me ligando? Te contaram isso aí? Até que enfim eu fui expulso daquela escola. Pode ir à vontade. Não se preocupa, aqueles caras só me enchiam o saco. E a gente vê o nome do nosso protagonista. Shiki Ishizone. Perdoem meu linguajar japonês, porque, bem, eu não falo japonês, eu li as obras. Você era o único em que eu me dava bem. Foi mal te envolver nisso tudo, tá? Esse sentimentalismo fede. Eu vou me desligar. Falou, cara. Pip. Shiki! Expulsão. O que eu faço agora? E foda-se. Que história é essa de expulsão, seu estúpido? Tsuyoshi Inkenose. Trata de se explicar, seu filho idiota. Calha a boca, tá tudo tranquilo, seu velho. Como ousa mandar um cala-boca idiota pro seu próprio pai? Eu não disse idiota, velho. Além disso, nós não somos uma loja de armas. Aqui só vendemos bebidas. Cala a boca. Quem liga pra isso? Mas as vendas não pararam de cair, né, velhote? Fica quieto. Não se meta em assuntos de adulto. Patético, eu nunca vou me tornar alguém como você. O cara que foi expulso achando que é o maioral. O senhor, que é o pai dele, tá rindo da cara dele. E ele fica desgostoso com isso. Eu agradeço todo dia por não termos nenhum tipo de relação de sangue. Olha, é o pai adotivo. Esse jeito de falar seu. E começa a tocar. O telefone trim, 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 trim. Diversas vezes. E o Shiki, ele fica meio mal. E o pai dele responde: Entrega de cerveja já. Pode deixar. Bang, bang, bing, bing. Não tem um laço de sangue com meu velho. Parece que ele me recolheu de um lixão. Foi ele quem me deu o nome de Shiki. Queria ter sido achado por uma família podre de rica. Para com barulho! Alguém começa a bater na porta. Eu tô indo. O Shiki vai falando. Quem é, porra? E alguma coisa explode e vai surgindo alguém. Eu não sei, parece um dos gangsters que a gente viu mais cedo, pela neblina da explosão. E um carro vai chegando e avançando sobre ele. Shiki, entra! Velho, o que você... Sobe, anda! E a pessoa, ela não tá... Cara, ela não tá nem ferida. Ela não tá nem ferida. E tá se levantando. E eles vão fugindo. Merda, eu acho que a gente vai ter que fugir pro exterior. O pai dele vai falando. Ô velho, por acaso você pegou um empréstimo com uma galera suspeita? E acha que só pode me dizer isso e sair matando à vontade? Não, Chique. Não é nada disso. Aquele cara não morreu. Foi só uma porrada pra ele. Não, a gente não tem tempo. Ouça com atenção, porque eu só vou falar uma vez. Você é idiota? Olha pra frente, velho. Chique, você tem o sangue de um Oni correndo nas suas veias. E aquele cara, ele possui o sangue de um Momotaro. E aí a gente tem o muito obrigado, editor. Porque Momotaro, de acordo com uma lenda japonesa, é um garoto que nasceu de uma pessoa. De um pêssego. E ele se junta com um cachorro, um macaco e um fazão pra derrotar um Oni. Velho, que brincadeira idiota numa hora dessas. Chique, eu sei que é difícil de acreditar no seu velho, mas o mesmo cidadão vai surgindo em cima do carro. E o carro, infelizmente, explode.
Que merda foi isso? E a gente só vê sangue acorrentando o Chique. Chique! E o efeito dele tentando falar que eu não consigo me mexer. E eu vou relatando o que ele tá dizendo, mas é incongrusivo, tá? Como é que você tá vivo depois daquilo? E o cidadão vai se aproximando. Por ser o sangue do Oni é como uma peste para os humanos. E aqueles responsáveis por acabar com esta peste somos nós, a organização Momotaro. Membro da organização Momotaro, Samidari Momoya. Olha só, caramba, ele tem uma marca de bala na cabeça. Interessante. E ele fazendo como se fossem os esporos que ele tá liberando voltarem pro dedo dele. Ou ele liberando eles. A lenda do Momotaro era verdade esse tempo todo. E o pai dele vai falando: nos últimos milhares de anos, Momotaro e Oni continuaram a guerrear enquanto aumentavam seu número de descendentes. A gente vê uma briga muito da hora de um monstro contra vários desses Momotaros. E em algum ponto os Momotaros se juntaram para formar uma organização Momotaro. Por temer a organização Momotaro, os Onis se esconderam entre os humanos e começaram a viver em sociedade. Mas que porra é essa, velho? O Chique ainda não consegue falar de maneira compreensível. Fica aí e observa, Chique. Agora é hora dos adultos brigarem. E eles vão olhando um pro outro, se encarando, no maior estilo japonês da coisa. E o que você consegue fazer, velhote? O que consegue fazer? Olha o tamanho da espada que do nada o velho faz surgir. E em comparação são lâminas menores que o outro cidadão que estava perseguindo eles faz surgir de suas mãos. E eles vão conflituando, vão se baqueando, vão se batendo. Vários golpes alucinantes entre um e outro. E eles parecem estar empatados em relação ao poder. Essa névoa negra é uma habilidade especial que só os descendentes de Momotaro possuem. Além disso, esses movimentos, o Chique ele vai percebendo. Há quanto tempo nós envelhecemos bastante, não é mesmo? Ex-membro da organização Momotaro, Tsuyu Mogayari Senpai. Não me chame por esse nome, idiota. E ele vai fazendo mais esporos negros surgirem. O velhote é um dos Momotarus? O Chique vai pensando: você sabe bem, não é, Tsugi Senpai, do perigo que os Onis representam. Que droga é essa? Só uns papos que eu nunca ouvi falar, o Chique vai pensando. Que não falou pra mim disso? Agora ele tenta falar, mas de maneira incompreensível. Parece que teria que lidar com você antes de acabar com aquele moleque Oni. Como se eu fosse deixar você fazer isso. E, bem, infelizmente, o nosso querido velhote, ele tem um golpe fatal aplicado no seu corpo. Velhote! O Chique tenta gritar. Você achou que tinha alguma chance contra mim, senpai? Que continua enfrentando a morte dia após dia? Que piada. Que piada. Caramba, eu tô surpreso. Eu tô surpreso que a gente... Vamos voltar a cena 1 minuto, tá? Só 1 minutinho. Olha isso. Olha que cena. Olha que cena. Vamos lá. Num corte limpo, num único ataque. Ele não... Talvez seja de propósito que ele não cortou o corpo. Ou talvez o corpo ainda seja resistente pra aguentar. Mas, cara, num único corte... Ele fez o que você pode chamar de corte híbrido. Desses cortes iguais em perfeito estado e só sangue jorrando. Essa cena, ela, ao mesmo tempo que ela é sanguinária, ela mostra uma elegância do corte. Lindo, magnífico. Voltando. O seu alvo não sou eu, né? Então, vem pra cá. Eu vou te fazer em pedaços, seu maldito. O Chique vai falando. Nem precisa pedir, eu vou... Parece que ele consegue entender por causa dos esporos que estão presos na boca do Chique. Por que fazer tudo isso pra proteger aquele moleque? Ele percebe que o pai do Chique tá segurando, tentando impedir que ele se mova. É verdade. Ele é um péssimo filho. Nunca se comporta. Vive se metendo em brigas. Mas quem liga pra isso? Só porque ele me evita, eu devo deixar de proteger ele. Que tipo de pai eu seria? Quer saber o porquê? Porque ele é meu precioso filho. Por que mais seria? E, cara, nesse momento, o Chique só consegue chorar. E eu só consigo lembrar daquela cena do Adão maravilhosa do Shumatsu no Valkyria. Ele vira pro Zeus que pergunta pra ele: por que você luta? É puro, não sinto inveja, nem ódio, nem nada disso contra nós deuses. Por que você luta, Adão? O Adão vira e fala: você é como os outros, você pensa nisso? Por acaso algum pai precisa de motivo para proteger suas crianças? É exatamente o mesmo impacto
E você, o velhote pergunta, você suja as mãos matando crianças inocentes sem que elas tenham feito nada só por terem sangue de Oni. Acha que pode falar algo sobre o meu filho? E o cidadão bravo fala, fica quieto, porque tô observando daqui porque o velhote teve que se machucar. Eu não quero me tornar que nem o meu velho, um fracote que não consegue fazer nada. O seu objetivo é me matar, não é? Qual que é desse cara? Eu vou te matar por você machucar o meu velho. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Quando ele termina de dizer isso, sangue começa a jorrar tanto dos seus olhos quanto dos ouvidos, nariz, boca, e das feridas emerge da sua cabeça 2 chifres à base do seu sangue, mas não é um sangue normal, um sangue mais escuro e espesso. E sem perceber, o cidadão, ele simplesmente vê uma mão ensanguentada ao seu lado e dispara uma rajada. Ele despertou. A característica principal dos Onis é lutar controlando seu sangue, mas na verdade não é apenas isso. O que os torna tão assustadores é o motivo pelo qual a gente mata os Onis. É essa brutalidade acompanhada da perda de consciência. E a gente só vê o Shiki, que foi todo recoberto pelo seu próprio sangue, num sorriso simplesmente macabro, para dizer o mínimo, forjando várias armas usando seu próprio sangue, desde bazucas, adagas, é um Nuken isso aqui, Jesus. E ele não para, ele começa a sorrir de maneira sádica e vai atacando o cidadão como se não houvesse amanhã, esmagando o seu crânio. Ele não para depois de esmagar, mas ele ainda tá vivo, né? Talvez por causa de alguma regeneração. Ele faz armas surgirem de todos os lados, até da sua boca. Coisa maravilhosa. Só que alguma coisa acontece, o cidadão simplesmente, por causa de algum ruído ou explosão, o Shiki ainda tá parado no mesmo lugar. Ele destronou, eu não sei se foi o cara que fugiu ou o Shiki conseguiu devastar, por causa que, bem, ele tinha poder de fogo para destruir esse galpão e a cidade inteira. Agora que tudo acabou, ele começa a vazar sangue. O cara ainda tá vivo. Maldita criança. Oni. O Shiki ainda percebe que ele ainda tá vivo. E com uma linda marca na cara, o Shiki começa a, não sei se é rugir ou grunhir, mas por algum motivo o efeito, provavelmente algum efeito berserk, que ele perde o controle, não é? Como o cidadão falou mesmo, que eles perdem a consciência. Ele vai... Todo o sangue que recobria o corpo dele vai se dissolvendo. Ele vai falando agora de maneira normal. Que isso, o que tá... Meu braço, mas que merda é essa? Ele percebe o sangue. Perda de memória e desespero causados pela mudança de forma. Todos os sentimentos ruins vão passar no instante em que você morrer. E ele vai tentando atacar, né? Nosso queridão. E ele tá bem próximo, mas o velhote consegue bloquear, mas ao custo do próprio corpo, que foi perfurado. Vendo aquele Oni, você ainda consegue dizer que fez a escolha certa, senpai. Eu posso dizer que eu fui muito feliz com meu filho. E o cara, de pouco a pouco, vai cedendo, mas ele ainda tá vivo. E o Shiki ainda tenta atacá-lo. Espera! Ele vai tentando dar um murro nele, só que, vendo o helicóptero de fundo, ele vai se transformando em poeira. O Shiki, ele tá quase alcançando, mas ele termina de se dissolver e apenas só coar. Merda! Ele grita. Ei, só pode ser mentira. Uma ambulância. Ele vai tentando ligar, mas ele não consegue. Chega disso, garota. Vem cá. Vamos conversar direito. Pelo menos nos meus momentos finais. E dá até uma lágrima no rosto, porque até no final ele tenta passar, o pai dele tenta passar uma vibe um pouco benéfica assim pro seu filho, sorrindo, claro. Foi mal ter escondido tanta coisa de você. Deve ter ficado confuso. Não se preocupa com isso, velho. Vão tentar te matar, garoto, porque você tem o sangue de um Oni. Não é algo fácil de dizer pro seu próprio filho. Eu não vou mais poder estar ao seu lado. Por favor, fique forte o bastante. E ele vai cerrando a mão coberta de sangue para não perder pros Momontaros e nem para esse sangue de Oni maldito, para que ninguém interfira na sua felicidade, garoto. É uma daquelas promessas entre homens. Cala a boca, seu velho! E ele vai começando a levantar ele.
Eu não quero ouvir esse papinho. Eu não vou deixar você desistir assim e morrer. Não desiste. Eu ainda quero viver. E a continuação dessa história é com você, velho. Entendeu? Seu velho de merda. E o velho vai lembrando do passado. Papai, te dá um abraço? O Chique pequenininho, e ele vai sorrindo. Bem que o Momotaro e o Oni podiam ter andado lado a lado. E nesse momento, uma lágrima, ou melhor dizendo, um suor masculino vai escorrendo. Porque o velho, ele perde toda a força e vai pro chão. E o Chique tenta sacudir ele. Ei, oi, velhote. Só que não adianta. Ele não tá mais aqui. Não, isso não tá certo. Ei, eu ainda não me desculpei, velhote. Por ter dito que ficava feliz e por não ser seu filho de verdade. Você quer ouvir o meu pedido de desculpas, não é? Vai começar agora, então. Acorda do seu jeito idiota de sempre. Por favor, vai, acorda, velho. Vai, acorda. E o Chique vai chorando. Responde, pai. Responde. O Chique, infelizmente, ele cede. Porque ele percebe a realidade. O pai dele não vai mais voltar. Infelizmente, o pai dele ele sabia que seu filho o amava. Mas ele não vai ouvir essas palavras. Se ficar aqui, vai chamar muita atenção, sabia, garota? Uma figura estranha acaba surgindo atrás do Chique, que vira abruptamente e que ele não acaba percebendo. E é um cidadão usando patins, que estranho, que acaba nocauteando o Chique. Deixou as costas muito desprotegidas, perdeu nota, tá? Talvez seja inútil fazer uma avaliação completa. Antes que ele tivesse tempo de lamentar a despedida de seu pai, quem é esse homem que aparece subitamente na frente de Chique? Ou melhor, eu colocaria nas costas. E é um cidadão bem interessante, com um terninho. É um contraste total. Ele parece um executivo, mas tem um ar diferente por andar com um guarda-chuva, uma maleta, um terno, que parece que vai num velório, e patins. Senhores, infelizmente chegamos ao final de mais um capítulo. Mas calma, relaxa. Logo mais eu tô de volta trazendo essa e outras obras pra vocês. Mas a gente fica por aqui hoje. Eu despeço dos senhores. Fui!